Segunda forma de relação. Podemos tocar um objeto de forma indireta, ou seja, através da luz que incide sobre ele, ou outros agentes. Ao fitarmos um objeto, parece que não tocamos nele, parece que não há interação, parece que o objeto é independente, que existe por si mesmo. Suas características, no entanto, são relacionais. Elas surgem da perturbação da luz que incide nele. E é essa perturbação que será interpretada por nós, de forma automática, como as características do objeto. A noção de objeto que surge quando não percebemos que estamos tocando ou interferindo por qualquer meio físico é a segunda forma de relação, também indireta e oculta a percepção corriqueira. Em um dia de céu azul, o mar é azul. Quando o céu está cinza, o mar está cinza. Quando a lua cheia surge no horizonte ao entardecer, ela parece enorme e avermelhada. Algumas horas depois, já no alto do céu, a lua parece bem menor e branca. Quando você se olha no espelho, você se vê atrás do vidro. Como isso é possível? Não há ninguém ali, mas você vê. Terceira forma de relação. Podemos tocar em um objeto através da predisposição mental consciente ou inconsciente de encontrá-lo. Isso se manifesta especialmente no contexto cognitivo reservado mentalmente e de modo prévio para o objeto ocupar. Operamos sempre com quadros referenciais e o objeto é discriminado por sua localização dentro do quadro escolhido consciente ou inconscientemente. Há a história de um monge que, num dia muito frio, queimou uma linda imagem de Buda em madeira para se aquecer. A imagem do Buda operava dentro de um referencial. Ele sempre havia assim. O frio fez que seu referencial mudasse e pela primeira vez ele não viu o Buda, mas a madeira. Onde estava o Buda? Seria a madeira mais real? Como a madeira podia expressar o Buda? O frio apresentou essas questões ao monge. Queimando o Buda, ele expressou sua liberdade. Se desse concretude ao Buda, ele veria a madeira. Ele não veria a madeira. Dando concretude à madeira, ele perderia o Buda. Liberdade é reconhecer essas duas experiências como complementares, como riqueza, e não como experiências excludentes. Podemos dizer que, nessa terceira forma de relação com os objetos, estes são construídos pela escolha de um quadro referencial, usualmente inconsciente. Com que referencial você olha sua esposa ou marido, filhos, colegas, a si mesmo, seu trabalho, tarefas domésticas ou prática do Dharma? Isso está claro para você? Examine, é surpreendente. Você nunca conseguirá reconhecer o que já não estiver dentro de seus referenciais. Pode ser justamente por isso que você tem atritos em suas relações. Quando diferentes referenciais são empregados por diferentes pessoas em suas relações umas com as outras, logo surgem tensões. Esse exame pode ser de grande auxílio para a harmonização de sua vida e das vidas das pessoas que te rodeiam. Quarta forma de relação. Quando citamos um objeto pelo nome ou quando conversamos sobre ele com outra pessoa, damos realidade a esse objeto. Quando introduzimos esses conceitos separativos, atribuindo realidade permanente a eles, estamos transmitindo essa realidade para dentro da mente de uma outra pessoa. Dessa forma, também estamos contatando com todos os objetos que a pessoa passará a criar daí em diante, a partir da estrutura que estamos transferindo sem que ela perceba. Quando ouvimos alguém falando mal a respeito de uma pessoa, mesmo que não queiramos concordar, algo se transforma dentro de nós. Isso é uma espécie de vírus que ataca a visão e que não percebemos, uma vez que não pode ser detectado diretamente. Seus efeitos, no entanto, evidenciam-se de forma indireta como rigidez, em decorrência disso, como desarmonias que acompanham inseparavelmente a dualidade. Essa forma de operação da mente é o primeiro elo da origem interdependente que dá surgimento à realidade, a toda a visão do Sansara e ao sofrimento dos 6 reinos. Na forma gráfica de apresentação dos ensinamentos da roda da vida, a dualidade tem por símbolo a imagem de um cego. O cego surge porque, quando uma forma de reconhecimento da realidade se oferece através do processo da dualidade, cessam, naquele momento, todas as outras formas de experimentar a realidade. Ou seja, ficamos cegos justamente por ver. Quando vemos algo,
a fazemos sobre certas condições, por aceitar essas condições. Excluímos outras possibilidades, ficamos cegos, aprisionados a visões limitadas, sem perceber que isso está ocorrendo. Voltando ao exemplo do cubo, desenhado numa folha de papel, quando vemos a vértice A na frente, o cubo que tem o vértice B na frente desaparece. Ficamos cegos para essa possibilidade. Ficamos cegos porque vemos. Isso é dualidade. Racionalidade, cognição, convicção e verdade. Havendo a compreensão das 3 contaminações inerentes à noção de objeto e das 4 formas de relação com o objeto, compreende-se que a racionalidade é inevitavelmente limitada. Ela opera apenas dentro do seu espectro de abrangência e validade, já que se desenvolve tendo como base esses elementos. A análise crítica, então, aplica-se perfeitamente à visão de mundo gerada pelo pensamento racional e por todo pensamento que pratique as formas de contaminação já descritas e que estão relacionadas aos objetos. A palavra racionalidade é empregada no sentido da prática cognitiva que tem a capacidade de justificar suas próprias conclusões com base em outros elementos cognitivos assumidos como verdadeiros. A palavra cognição, por sua vez, refere-se aqui ao processo pelo qual se desenvolve a convicção de que algo é verdadeiro. Já a palavra convicção significa, nesse contexto, a atitude mental simplista, que, sem distanciamento crítico, sem reconhecer os limites de sua validade ou origem, assume inconscientemente verdades cognitivas. Essa convicção se traduz como uma linearidade de operação mental, de forma que a pessoa que está convicta de algo não vê outras possibilidades de verdade que se contrapõem à sua, vê apenas uma direção. A pessoa convicta de algo não percebe que repentinamente desenvolveu uma interpretação particular e limitada, não se dando conta do processo cognitivo complexo e condicionado que opera. Vê simplesmente seu resultado, uma verdade nítida, palpável e irrefutável diante de seus olhos. É como cientista, né, gente? Ai, como eu tenho tanto essa característica, meu pai do céu. Um desafio para minha mente, vê. Vê-se aqui que a cognição tem uma relação íntima com a convicção. A cognição é o processo que, ao mesmo tempo, busca convicção e resulta em convicção, porque é o que está buscando, né? Caso a cognição não resulte numa convicção, o processo cognitivo não poderá ser considerado concluído, estará incompleto e será insatisfatório. O processo cognitivo ele é alimentado pela dúvida, pela pergunta, ainda sem resposta, e só se conclui com o final da dúvida quando a energia da dúvida é extinta. A ausência de dúvida pela extinção pode ser chamada de convicção. Convicção não significa que alguma verdade definitiva foi atingida. Significa apenas que as dúvidas inicialmente existentes estão extintas. É importante observar que sem a existência inicial da pergunta, do conflito, da ansiedade e da energia da dúvida, não haverá convicção final, ou seja, não haverá extinção da dúvida pela suposta compreensão da verdade. A convicção do equívoco é tão nítida e brilhante como a convicção do correto. E é esse fato cognitivo que possibilita o que denominamos engano. É importante não confundir o sentido da palavra racionalismo com o da palavra cognição. O sentido da segunda é mais amplo que o da primeira, ou seja, cognição é mais amplo que racionalismo. Na acepção em que essas palavras estão sendo usadas aqui, racionalismo está sempre associado à necessidade de uma explicação satisfatória. Há sempre a exigência da presença de um elemento de justificação que seja possível verbalizar ou expressar por símbolos lógicos e que tenha o poder de desenvolver a convicção de que algo seja verdadeiro. Gente, sabe como eu enxergo isso aqui? Até eu tô com dificuldade nesse 4º capítulo, viu? Confesso. Esse daqui eu indico assim, como se isso fosse o ego da gente, entendeu? O ego quer uma explicação, ele quer uma razão, ele não se conecta com o divino para sentir, para não ter o controle das coisas, né? O ego quer ter o controle, então ele precisa de uma resposta. Ai, como eu me vejo tanto assim, exigindo a resposta da vida, né? Sem compreender algumas coisas e querendo respostas, né? Bom, continuemos. Já a palavra cognição, ela é mais ampla, pois o reconhecimento
como verdadeiro não carece necessariamente de justificação consciente, ainda que possa tê-lo, bastando haver a convicção da verdade. A convicção elimina a dúvida. A racionalidade é aqui colocada como um aspecto particular da cognição, como processo cognitivo que é capaz de se justificar. A atitude mental da denominada convicção é de extraordinária importância, sendo a consequência final da prática das 3 contaminações e das 4 formas de relação. A convicção pode ser de 4 tipos. Primeiro, convicção racional. Por exemplo, a de que choveu ontem à noite, pois de manhã as plantas e as terras estão molhadas. Convicção abstrata, quando dizemos, por exemplo, que algo é verdadeiro e que algo é falso. Convicção implícita, quando assumimos verdades subjacentes à linguagem sem questionamentos. Por exemplo, na pergunta, o que faremos amanhã? Existe a convicção de que o amanhã virá. Condição envolvente, mais sutil e poderosa, faz surgir imagens vívidas olhos e sentidos em geral e opera incessantemente apresentando um mundo que vemos como pré-existente, externo e inteiramente independente de nós. É o aspecto inseparável da visão e de cegueira presente na prática mental de dualismo. Por vermos, ficamos cegos. Ver de forma dual é cegar-se. No Nurangama Sutra, o Buda diz: quando abre os olhos e tem a experiência de ver o mundo circundante, você é um cego, contemplando a névoa de sua mente. Em todos esses casos, a convicção revela-se como uma atitude mental, energética e física. Há uma disposição física e uma determinação associadas à convicção, surgida como resultado de processos inconscientes, podendo ou não ter sido estimulada pela atividade sensorial ou pelo raciocínio lógico. Afirmar que a convicção surge invariavelmente de processos inconscientes significa que os processos mentais geraram a convicção não estão inteiramente acessíveis para serem reexaminados em todas suas etapas. Poderíamos dizer que existem etapas escuras, onde não há visão, onde as conclusões não são passíveis de justificação. Mesmo o processo cognitivo racional, ou seja, o racionalismo, que tem por característica justificar inteiramente conclusões, depende da indução para operar. Na indução, adquire-se a convicção sobre algo e atribuem-se significados de forma arbitrária e condicionada. Isso significa que mesmo o pensamento racional está inevitavelmente ligado às etapas as escuras indutivas, onde não há uma visão. Sem essas etapas escuras, o pensamento racional não seria possível. Essas etapas escuras são a semente do engano. São elas que permitem o surgimento de convicções contraditórias e de convicções equivocadas. Outro termo cujo significado precisa ser esclarecido é verdade. A palavra verdade é usada aqui em 2 sentidos diversos, mas em ambos nunca há o sentido de algo absoluto, definitivo e final. O primeiro uso dá-se como verdade experimental objetiva, no sentido de algo que produz efeitos mensuráveis, objetivamente, ou, pelo menos, efeitos em que se pode imaginar o que seria medi-los e comprová-los. A segunda acepção é da verdade mental, ou seja, a verdade sobre a qual alguém está inteiramente convicto. Evidentemente, essa verdade poderá ou não ser passível de comprovação experimental objetiva, poderá ou não ser justificável racionalmente, mas ainda assim será uma verdade mental, desde que tenha produzido essa convicção em alguém. Respira.